Eu nunca acreditei em histórias de internet. Sempre achei que a maioria das creepypastas eram exageros criados por adolescentes entediados. Mas depois do que aconteceu comigo há 2 anos, eu parei de duvidar de certas coisas. Existem lugares que não deveriam existir. Lugares que parecem normais por fora, mas escondem algo antigo, algo que observa e espera. Tudo começou quando eu e mais 5 amigos decidimos visitar um escape room recém-inaugurado na cidade. O lugar se chamava A Última Porta. O anúncio prometia a experiência mais realista do país. O prêmio para quem concluísse o desafio era alto e as avaliações na internet eram muito estranhas. Tipo, não havia comentários negativos, mas também não eram positivos. Eram apenas frases curtas como: eu consegui sair, mas eu não volto. Ou boa sorte se você acabar entrando lá. Na verdade, pareceu muito bom, afinal, a proposta é assustar. Então achamos que era marketing e decidimos ir. Naquela sexta-feira chuvosa, fomos até o endereço indicado. O prédio ficava em uma rua antiga da cidade, cercado por construções abandonadas. Parecia uma antiga clínica psiquiátrica reformada às pressas. As janelas eram estreitas e escuras. O letreiro piscava de forma irregular. Quando entramos, não havia ninguém na recepção. Era apenas um corredor bem comprido, iluminado por lâmpadas amareladas. No fim do corredor tinha um homem muito magro, usando um terno preto. Ele não sorriu, apenas pediu nossos nomes completos. Achei um pouco estranho, mas todos responderam. Depois ele anotou tudo em um caderno grosso e disse algo que me incomoda até hoje. Quando ouvirem seus nomes, não respondam. Nós rimos meio sem graças e nervosos, mas ele se manteve sério e entregou uns papéis. Então a gente assinou alguns dos documentos sem ler direito e fomos conduzidos até uma porta de metal. Quando essa porta se fechou atrás da gente, o jogo realmente começou. A primeira sala parecia normal. Havia alguns móveis antigos, quadros e vários enigmas espalhados. Encontramos as pistas rapidamente e resolvemos o primeiro desafio em alguns minutos. Aí uma passagem secreta se abriu atrás de uma estante. Seguimos super animados. A segunda sala era diferente. O ar estava um pouco mais frio. Havia fotografias penduradas nas paredes. Eram centenas. Quando a gente se aproximou, percebemos algo muito estranho. As fotos mostravam pessoas desconhecidas, mas algumas pareciam ter sido tiradas de muito longe, como se alguém observasse escondido. Enquanto procurávamos as pistas, uma das meninas do grupo, a Juliana, encontrou uma fotografia caída atrás de um armário. Ela ficou pálida imediatamente. Na foto estava ela, dormindo em seu quarto, tirado através da janela. Achamos que era uma pegadinha, então percebemos que a foto tinha data e mostrava que tinha sido tirada 2 dias antes. A Juliana começou a chorar. Tentamos acalmar,
tentando dizer para ela que era montagem, mas todos ficamos muito inquietos porque não tinha muito o que fazer. Continuamos porque a única saída era avançando. Na terceira sala, ouvimos pela primeira vez os alto-falantes. Uma voz masculina ecoou pelo ambiente. Jogador número 3. Era Juliana. Não responda quando ouvir o seu nome. Ela congelou e a voz repetiu. Juliana. Depois outra vez. Mais próxima, como se estivesse atrás dela. A Juliana virou rapidamente e respondeu instintivamente. As luzes se apagaram. Ficamos no escuro por cerca de 3 segundos. Quando voltaram a iluminar, a Juliana não estava mais ali. Simplesmente desapareceu. Nem uma porta havia aberto, nem um painel se moveu, ela apenas sumiu. Entramos em pânico, começamos a gritar por ajuda. Nenhuma resposta veio. Apenas a mesma voz dizendo calmamente. Um jogador foi removido. Foi nesse momento que percebemos que aquilo não era um escape room comum. Encontramos a saída da sala após quase meia hora. A próxima parecia um hospital abandonado. Havia marcas enferrujadas e armários médicos espalhados. Encontramos registros antigos sobre pacientes desaparecidos. Um deles chamou minha atenção. O nome era exatamente igual ao meu. Mesmo sobrenome, mesma data de nascimento. Pensei que fosse coincidência, até abrir a última página. Havia uma fotografia minha anexada ao prontuário, tirada naquela mesma manhã, enquanto eu saía de casa. Meu estômago começou a revirar. Todos estavam encontrando documentos parecidos. Era como se alguém soubesse tudo sobre nós. A cada sala, a sensação de realidade diminuía. Algumas portas levavam a lugares impossíveis. Corredores pareciam mais longos por dentro do que por fora. Janelas mostrando paisagens diferentes da cidade. Em determinado momento, encontramos uma sala cheia de relógios. Nenhum marcava o mesmo horário. No centro havia um gravador antigo. Quando apertamos o play, ouvíamos nossas próprias vozes. Conversas que tivemos anos antes, segredos que jamais contamos uns aos outros, coisas que nem lembrávamos mais. Então a gravação mudou. Passou a produzir uma conversa que ainda não havia acontecido. Era a nossa conversa naquele exato momento. O gravador estava reproduzindo frases que nós falaríamos alguns segundos depois. Um dos meus amigos ficou tão assustado que tentou quebrar a parede para escapar. Atrás do reboco havia apenas mais parede. E atrás daquela, outra parede e outra, como se o prédio fosse infinito. Quando chegamos à 10ª sala, restavam apenas 4 pessoas. Ninguém sabia exatamente como os outros haviam desaparecido. Sempre acontecia durante apagões rápidos. Um segundo estavam ali, no outro não. A voz continuava chamando nomes ocasionalmente. Às vezes ela sussurrava, às vezes gritava, mas nunca explicava nada. Encontramos então uma porta diferente das outras.
Sobre ela estava escrito saída. Corremos até lá. Quando abrimos, voltamos para a primeira sala. O jogo havia recomeçado. O desespero tomou conta de todos. Começamos a discutir, acusar uns aos outros, procurar câmeras escondidas, mas nada fazia sentido. Foi quando encontramos uma passagem que não estava ali antes. Um corredor estreito descendo para o subsolo. O ar ali embaixo era insuportavelmente frio. As paredes pareciam feitas de pedra antiga. Não combinavam com o resto da construção. No fim do corredor havia uma sala circular. No centro tinha um homem de terno preto. Era o homem que tinha nos recebido. Ele permanecia imóvel olhando para nós. Perguntamos quem ele era, perguntamos onde estavam nossos amigos. Ele respondeu apenas uma frase: "Vocês nunca vieram jogar. Vocês vieram para substituir." Antes que pudéssemos entender, ele apontou para as paredes. Havia dezenas de retratos pendurados ao redor da sala. Pessoas desaparecidas ao longo de décadas. Algumas fotos pareciam extremamente antigas. Outras eram recentes. Reconheci Juliana em uma delas. Ela já estava lá, sorrindo, como se estivesse naquela parede há anos. O homem explicou que aquele lugar não era um escape room. A escape room era apenas uma isca. Algo daquele prédio precisava das pessoas, precisava de nomes, precisava ser lembrado. Toda vez que alguém respondia ao chamado, passava a fazer parte do lugar, para sempre. Não havia mais nada a fazer. Subimos as escadas e atravessamos salas que nunca tínhamos visto. Algumas estavam completamente vazias, outras pareciam cópias perfeitas de nossas casas. Em uma delas vi minha própria mãe sentada assistindo televisão. Quando me aproximei, ela virou lentamente o rosto. Não tinha olhos. Continuei correndo. Restávamos apenas eu e Lucas. Em algum momento, ouvimos nossos nomes ecoando pelos corredores. Primeiro distante, depois cada vez mais próximo. Eu me lembrava do aviso: não responda, não olhe para trás. Então ouvi a voz da minha irmã pedindo ajuda. Parecia muito real. Parecia desesperada. Lucas também ouviu alguma coisa. Acho que era a voz de sua filha. Ele hesitou, olhou para trás. Eu nunca vou esquecer o som que veio depois. Um grito curto, um único grito. Quando virei novamente, Lucas havia desaparecido. Corri sozinha durante o que pareciam horas, talvez dias. O prédio não fazia sentido algum. As salas se transformavam enquanto eu caminhava. Até que encontrei uma última porta, simples, de madeira, sem enigmas, sem cadeados, apenas uma maçaneta. Quando a abri, vi a rua, a mesma rua onde tudo começou. Ainda chovia, o letreiro ainda piscava, e eu corri para fora sem pensar. Quando olhei para trás, o prédio não estava mais lá, apenas um terreno vazio cercado por mato. Fui direto para a delegacia, contei tudo. Ninguém acreditou. Descobri então algo ainda pior. Nenhum registro mostrava que meus amigos tinham estado comigo naquela noite. Nenhuma mensagem, nenhuma fotografia, nenhum perfil em rede social. Era como se jamais tivessem existido. Apenas eu lembrava deles. Passei meses tentando encontrar informações sobre a escape room. Nada, até que recebi um envelope sem remetente.
Dentro tinha uma única fotografia. Eu estava dormindo no meu quarto e foi tirada através da janela. No verso tinha uma frase escrita à mão: "Você saiu antes da última porta". Desde então eu mantenho com as cortinas fechadas todas as noites. Porque às vezes, quando a casa está silenciosa, eu ouço uma voz chamando meu nome bem baixinho. E eu me desespero todas as vezes, sem conseguir olhar para trás e nem responder.